Ora, muito bom dia a todos, um grandioso sábado para todos vós. É sempre bom louvar a Deus, é sempre bom cantar-lhe e dar-lhe graças, e por isso mesmo agradecemos o louvor que lhe foi aqui dirigido agora. E de facto Deus ama a cada um individualmente. Ele ama-nos a todos, mas ama a cada um individualmente. Quero também desejar um bom dia de sábado a todos aqueles que nos assistem pela internet. Sejam bem-vindos onde quer que estejam. Aviso-vos desde já, peguem na vossa Bíblia, se não a têm à mão, peguem-na onde quer que estejam. E aqueles que nos irão assistir no futuro, através do YouTube ou de outra plataforma qualquer onde isto esteja no futuro, sejam também bem-vindos e que a palavra do Senhor vos possa também ser importante para vocês e ensinar-vos o caminho em que devem andar. Irmãos, como é meu hábito, antes de iniciarmos o estudo desta manhã, vamos mesmo assim sentados, inclinar-nos para fazermos uma curta oração. Poderoso Deus, soberano de todo o universo, Pai, nosso Rei, Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pelo louvor, Senhor, pelos hinos que podemos cantar e podemos dedicar a Ti, Senhor. Poderoso Deus, neste momento em específico, vimos aqui suplicar-te que derrames a Tua sabedoria e o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, Senhor. Que sejas Tu a transmitir a mensagem através de mim e que eu seja apenas um instrumento Teu, Senhor. Derrama também a Tua sabedoria e o Teu entendimento sobre cada um que vai ouvir e assistir a esta mensagem, com a sua Bíblia aberta, Pai, seja em formato de papel, seja no telemóvel, seja onde for, Senhor. Tu os acompanhes, que Tu os guies a toda a verdade pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós falamos muito de Bíblia, existe sempre, pelo menos na Igreja Adventista do Sétimo Dia, um assunto que por norma é transversal a tudo, que nós conhecemos muito bem pelo nome o grande conflito. Sabemos muito, quando dizemos esta expressão, o grande conflito, a um Adventista do Sétimo Dia, imediatamente ele sabe falar bastante sobre o assunto. No entanto, na Bíblia, existe lá uma situação que é aquilo que eu chamo um pequeno conflito, pequeno entre aspas. E é um aspecto dessa situação que eu quero analisar convosco. Temos ali o esquema básico daquilo que nós conhecemos como o grande conflito. É um conflito entre Deus e Satanás, não é? Ou o diabo, como lhe quiserem chamar, ou Lúcifer, como muitos o chamam. E é um conflito interessante porque Satanás rebela-se contra Deus e então Satanás vai usar os pecadores, tentar manipular os pecadores para atacar Deus. Daí aquelas setas com as respectivas direções que eu tenho ali. Satanás manipula os pecadores e usa os pecadores para tentar atacar Deus. Deus, por sua vez, vai fazer algo bastante interessante. Porque Deus não vai manipular os pecadores para atacar Satanás. Deus não joga no mesmo campo do inimigo. Não desce ao nível dele. Deus joga no seu nível. Deus vai absolver e perdoar e regenerar o pecador para Satanás ficar sem arma para o atacar. E assim Deus vai condenar Satanás, redimindo o pecador, retirando a Satanás o instrumento, acaba por o condenar, porque torna-se ele o culpado de todos os pecados. E nós conhecemos isto, conhecemos o processo de expiação, etc, etc. Mas esta estrutura que ali está, a estrutura do grande conflito, tem uma representação na Bíblia muito interessante. E eu, antes de colocar a outra metade, preciso que abram a Bíblia no Evangelho de João. Vamos ao Evangelho de João, ao capítulo 8. E vamos ler do verso 1 até ao verso 11. E é uma situação, é um relato que a maior parte de nós conhece muito bem. João capítulo 8, versos 1 até ao 11, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e, assentado, os ensinava.
Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiam na pergunta, Jesus levantou-se e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Este relato é muito conhecido, o relato da mulher adúltera, mas aqui nesta situação temos então a outra metade da imagem. Temos a outra metade do esquema, em que temos Jesus, os fariseus, ou escribas, ou os dois, como quiserem, e a mulher. E os fariseus apresentam-se nesta situação como aqueles que tentam manipular e usar a mulher para tentarem condenar Jesus. E Jesus, por sua vez, vai absolver a mulher, retirando a si um instrumento, a ferramenta aos fariseus e, naturalmente, acabando por os condenar. Portanto, é um paralelo perfeito. E é esta situação que eu chamo de o pequeno conflito. É uma tipologia perfeita. E nós temos que nos debruçar um pouco sobre isto, porque, como nós sabemos, os exemplos do passado e os relatos que aparecem na Escritura não estão lá apenas para nos contar o que se passou lá atrás, ou para nós estudarmos um pouco de história, ou para nos formarmos em história. Eles existem porque eles podem ser transpostos para a nossa vida hoje. Eles ensinaram coisas às pessoas daquele tempo e infelizmente, têm as mesmas coisas para nos ensinar, porque nós, como seres humanos que somos, nunca aprendemos. Estamos sempre a repetir os mesmos erros. E, portanto, a palavra de Deus tem que passar séculos a ensinar aos seres humanos as mesmas coisas. Alguns vão aprendendo, não é? E nós temos mesmo textos que dizem isso. Eu tenho aqui vários, mas não vou ler todos convosco. Mas vamos a 1 de Coríntios, capítulo 10. Vamos ver um ao outro. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 11. Primeira aos Coríntios 10, 11. Paulo está a contar aos cristãos da cidade de Corinto, é a eles a quem esta carta é dirigida, algumas histórias do passado. Está a relatar-lhes episódios do Velho Testamento e a explicar-lhes algumas coisas. Como eu também fiz agora convosco, como quando fomos ler o episódio da mulher adúltera. E no verso 11 ele diz assim, na carta que escreve: Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa e de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo estava a contar-lhes sobre os episódios do Êxodo e como um povo de Israel, volta e meia, lá se revoltava contra Moisés e as coisas não corriam bem. E ele diz aqui, atenção, aquelas coisas do passado foram para servir de exemplo e de advertência para nós. Não foi só para eles. E por isso estas coisas também são advertência não só para os cristãos da igreja de Corinto no primeiro século depois de Cristo, mas para os cristãos da cidade de Aveiro no 21º século depois de Cristo.
e para todos os cristãos que passaram entretanto. E nós temos aqui uma questão muito interessante, e nós podíamos gastar bastante tempo sobre cada um dos 3 elementos daquela história. Sobre Jesus, sobre os fariseus e sobre a mulher. Mas, para o nosso estudo de hoje, vamos nos focar sobre a situação da mulher. Porque a mulher adúltera somos nós, os pecadores. E, portanto, vamos nos focar sobre ela. E é interessante nós pararmos para considerarmos aqui algumas coisas. Vamos ao livro de Eclesiastes, capítulo 7, Velho Testamento novamente. Vamos andar aqui a saltitar para um lado e para o outro. Os irmãos já sabem como é que eu sou, portanto já me conhecem. Eclesiastes, capítulo 7. Verso 20. Eclesiastes, capítulo 7, verso 20. Diz uma frase que nós conhecemos muito bem. Que diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Esta frase é repetida no Novo Testamento. Não há um justo nem um sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o que Salomão escreve aqui em Eclesiastes, que é repetido mais tarde. Ou seja, somos todos nós a mulher adúltera, sem exceção. Não faz diferença quem está aí sentado, não faz diferença quem está a ver através da internet e não faz diferença eu que estou aqui. Somos igualmente pecadores, todos nós. Temos mais textos, irmãos. Romanos 3, 23. Vamos voltar ao Novo Testamento. Carta de Paulo aos cristãos da cidade de Roma, que é o texto que nós conhecemos muito bem, é a repetição de Eclesiastes. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque não há um justo nem um sequer. E a questão aqui é a questão da postura. Vamos começar por analisar a postura desta mulher. Porque o relato começa, os fariseus apresentam a mulher, fazem-na ficar em pé, no meio de toda a gente, no meio do templo, porque lembram-se que Jesus estava no templo a ensinar. O relato não diz se estavam numa sala ou se estavam no pátio, não diz. O relato bíblico. O que é certo é que esta mulher fica ali exposta perante toda a gente. E atenção, toda a gente não é só os seres humanos que estão ali no templo. Todo o céu está a ver. Porque nós somos espetáculo ao universo. Portanto, os anjos estão a ver, todos os seres não caídos estão a ver. E é interessante porque o relato começa, estes homens falam, mas a mulher não fala. A mulher está ali no meio. A mulher sabe o que fez. Ela foi apanhada em flagrante. E ela tem uma postura de bastante humildade. E é uma postura que nós vemos ensinada ao longo da Bíblia. Vamos ao livro de Lucas. Lucas capítulo 18. E é uma situação que todos vós conhecem muito bem também. Lucas capítulo 18. Versos 13 e 14. E é uma situação em que 2 homens estão no templo também, curiosamente, a orarem a Deus, mas há uma diferença. Lucas capítulo 18, versos 13 e 14, diz assim: o publicano, ou cobrador de impostos, ou funcionário do Estado, o que quer que lhe queiram chamar, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, e não o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esta é a famosa situação em que está um fariseu, um mestre da lei, e um cobrador de impostos. Foram ao templo orar e calhou estarem os dois lá na mesma altura. Nós conhecemos o relato. O fariseu: obrigado, Senhor, porque fizeste de mim um grande homem, porque eu sou justo e porque eu já não peco e porque eu isto e eu aquilo e eu aquilo outro. E o publicano fica de longe e nem sequer levanta os olhos ao céu.
e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sei o que sou. Porque ele, ao dizer eu sou pecador, ele está a dizer eu sei o que eu sou. E esta é a postura da mulher adúltera. Ela está de pé, mas não está com os olhos virados para o céu. E eu vou-vos mostrar isso mais à frente. E ela sabe o que é. Ela foi apanhada. E nós precisamos de ter esta humildade de reconhecermos o que somos. E reconhecermos que temos momentos em que somos trigo, não é? Bem comportados, pessoas de Deus, mas também temos momentos em que às vezes as coisas não são assim tão boas quanto isso. E por isso mesmo a humildade é importante. E esse é o problema dos fariseus. E nós vemos isso em Mateus no capítulo 23. Mateus capítulo 23, Jesus diz isso mesmo. É o problema que ele aponta aos fariseus. Não é que eles não se esforçassem. O problema era o motivo que os levava a esforçarem-se. Mateus capítulo 23, versos 5 até ao 12. Jesus está aqui a falar às multidões e aos seus discípulos. E ele diz o seguinte, a falar acerca dos fariseus. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Jesus está aqui a dizer, atenção, não façam como eles. Eles fazem boas obras. Jesus não diz que eles fazem más obras. Eles fazem obras. Só que a motivação é completamente errada. E ele diz, não seja assim convosco. Não queiram ser chamados de mestres, de professores, de guias, de sábios, de... Esqueçam isso. Quando alguém vos quiser elevar muito, baixem um bocadinho as coisas. Desacelerem um pouco. Ei, irmão, irmã, por favor, calma. Eu sou tão pecador quanto o irmão ou a irmã. Cuidado, porque às vezes nós podemos, sem querer, sem darmos por ela, sermos usados por Satanás para tentarmos os nossos irmãos e irmãs insuflarem um pouco o ego, né? Fazerem de peixe-balão. Né? O ego fica grande e deixam de caber na sala. Né? Cuidado. E nós podemos fazer isso uns com os outros, com pregadores, com pastores, com líderes, seja lá com quem for. Cuidado. E Deus nos adverte sobre isso. E vamos ao livro de Tiago, vamos ver o que é que Tiago, irmão de Jesus, diz. E Tiago diz coisas muito interessantes. Livro de Tiago, capítulo 4, e ele vai bater a tecla nesta questão da humildade, mas vai explicar o porquê. Tiago, capítulo 4, verso 10, Tiago diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Mas ele explica antes o porquê. Nos versos 6 e 7, ele está a falar de Deus e ele diz assim: antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que Tiago está aqui a dizer é que a humildade coloca-nos numa posição em que nós mais facilmente percebemos que dependemos de Deus e mais facilmente aceitamos a ideia de nos subjugarmos, sujeitarmos a Ele, que é uma coisa que não é fácil para nós fazermos.
é sujeitarmos-nos a alguém. E Tiago explica também que é a esses que Deus dá graças, porque são esses que estão disponíveis. Porque Deus não pode dar graças a quem é soberbo, porque a pessoa que é soberba acha que ela é que sabe, ela é que resolve, ela é que tem a solução, ela ou ele. Ela é que sabe escolher. Não, isso de Deus escolher por mim, não, eu escolho. Eu é que sei o que é melhor para mim. Portanto, não está capacitado ou capacitada para receber as escolhas de Deus e para receber a graça de Deus. E vamos a 2 de Crónicas, Velho Testamento, vamos lá voltar atrás. 2 de Crónicas, o segundo livro das Crónicas de Israel, ao capítulo 7, e este texto também é conhecido, mas a maior parte das pessoas conhece sobre a forma de canção e não sobre a forma de texto lido. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 14 e 15. Especialmente o verso 14. Quando eu começar a ler, muitos vão se lembrar logo do hino. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então eu ouvirei. Então eu ouvirei, então eu sararei, então eu perdoarei. Mas é interessante o verso 15, porque o verso 15 explica o porquê do então. Porquê é que só então? Porque o verso 15 começa assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Só então é que as nossas orações começam a passar do teto para cima. Só depois de nós reconhecermos o que somos e reconhecermos que precisamos dele. E esta é a questão. E agora eu quero-vos mostrar um contraste. Porque a Bíblia é um livro muito curioso, porque a Bíblia relata tanto as situações em que as pessoas fizeram o certo, como as situações em que as pessoas fizeram o errado. E eu nunca contei, mas aposto que a Bíblia relata mais situações erradas do que certas. Uma ideia geral, mas é uma questão de contar. E nós conhecemos bem, não vamos ler, eu tinha aqui apontado, mas não vamos ler. Nós sabemos bem o que é que acontece no capítulo 3 de Gênesis, que já estudámos na escola sabatina, há uns 10 sábados atrás. Quando Adão e Eva pecam e depois Deus vem falar com eles, não é? E como eles fazem, não, foi ela, não, foi a serpente, não, foram todos menos eles. Foram todos menos eles. São todos pecadores menos eu. Não é? Eu é que sou o justo, o perfeito, não é? Os outros é que são todos uma cambada de pecadores. E em Lucas capítulo 14, vamos abrir Lucas capítulo 14, tem lá uma situação muito curiosa, que não é lida assim tantas vezes, mas nós até conhecemos. Lucas capítulo 14, versos 18 até ao 20. Vamos ler uma parte que é a parábola da grande ceia. E é interessante que a parábola é sobre a ceia e Jesus está aqui a falar de alguém que convida uma série de pessoas para um grande banquete, uma grande ceia. E nos versos 18, 19 e 20, o texto bíblico diz assim, são palavras de Jesus. Não obstante, todos, à uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Um homem importante da cidade convida
os habitantes da cidade para uma grande ceia, um grande banquete, uma grande celebração que ele quer dar e que ele quer partilhar com as pessoas. Mas as pessoas vão recusando. Não me dá jeito. Não me dá jeito. Tenho coisas para fazer. Tenho ali negócios que tenho que ir tratar deles. Eles estão à minha espera. Tenho problemas para resolver. Tenho a felicidade deste mundo para viver. Casei-me. Comprei juntas de bois. Tenho responsabilidades. Tenho pessoas que precisam de mim e dos meus cuidados. Tudo serve. E não é que não sejam coisas importantes. Mas tudo serve quando o objetivo é fugir daquilo que não nos interessa. Tudo serve. E connosco às vezes é assim. Ao sábado de manhã, estamos todos aqui. Aliás, deixem-me mudar um pouco. Ao sábado de manhã estamos quase todos aqui. Porque às vezes não estamos todos. A verdade é para ser dita. Mas depois, se Deus nos pede alguma coisa que não nos dá jeito, ó Senhor, agora não. E nesta fase da minha vida ainda não. Isso é muito cedo para mim, não estou preparado. Deus não escolhe os preparados. Deus escolheu-te justamente para te ir preparando. Se já estivesses preparado, já estava o trabalho feito. Certo? Comigo é a mesma coisa. Não, Senhor, eu tenho o meu trabalho à minha espera, as pessoas lá na empresa estão a contar comigo, agora não dá. O trabalho é importante? É. Mas vale mais do que Deus? Mas é o meu trabalho que me dá o salário ao fim do mês. Tens a certeza? Tens a certeza? Quem é que cuida do planeta? Quem é que mantém as coisas a funcionar, enfim, relativamente bem, para que o trabalho ainda exista, para que ainda haja economia, ainda haja empresas e que o mundo não tenha já colapsado? Quem é que ainda segura as pontinhas deste planeta? Tens a certeza que é o trabalho que te dá o teu salário? Tens a certeza que é o teu esforço só que põe comida no teu prato? Tu tens uma parte a desempenhar, sim. Não vás para o outro extremo, não penses que Deus faz tudo sozinho. Ele também não nos disse que era assim. Mas cuidado com as prioridades. Cuidado. Cuidado com o agora não. Eu não tenho capacidade para isso, escolhe outra pessoa. Lembramos de Moisés. Senhor, eu? Estás maluco? Eu nem sei falar já o egípcio, já estou há 40 anos no deserto. A diferença, irmãos, entre o comportamento que Jesus teve com Moisés e connosco é que com Moisés, Jesus insistiu até não lhe deixar alternativa. Conosco, ele insiste, mas até um certo ponto. Até um certo ponto. E aqueles de nós que conhecem um pouco da história da Igreja Adventista e um pouco da história do Espírito de Profecia e de quem é a senhora Helena White, ou Ellen White, né? E conhecem um pouco da história dela, sabem que ela foi chamada por Deus para cumprir uma determinada missão, mas também sabem que ela não foi a primeira que Deus chamou. Porque os primeiros que Deus chamou fizeram como estes convidados. Senhor, eu não. Não, isso vai-me dar muitos problemas, eu vou arranjar inimigos dentro da igreja, há pessoas que não vão gostar porque a mensagem é dura. Senhor, eu não, escolhe outro. E é interessante que Deus não insistiu. Está bem, pronto, não queres? Não queres. E connosco às vezes pode ser a mesma coisa. Cuidado. Cuidado com as justificações que nós damos. A vida é complicada, agora não dá, estou cansado, não tenho força para isso, já estou velho, ou velha, não é? Agora não. Cuidado com isso. Temos que mudar de atitude
temos que perceber que nós dizemos isto muitas vezes, mas às vezes não nos lembramos destas palavras. Nós dizemos que Deus escolhe, ou melhor, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Nós repetimos este mantra muitas vezes, mas às vezes parece que é só teoria. Porque quando chega a nossa vez de sermos escolhidos para depois sermos capacitados, ei, Senhor, eu não sou capaz. Subverteste o sentido da frase, não é? A justificação, eu não sou capaz, não tenho capacidades para isso. Justamente. Vamos a Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, verso 13. O apóstolo e discípulo Mateus está aqui a citar um texto do Velho Testamento. Está a citar palavras de Jesus que ele, por sua vez, está a citar o Velho Testamento. E Jesus aqui diz no verso 13: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que Deus está aqui a dizer, e Ele está a citar palavras, se não me engano, de Isaías, mas posso estar enganado, em que Deus diz, olha, não adianta estares a fazer as obras, estares a vir ao sábado à igreja, estares a estudar a lição da escola sabatina, etc., etc., se isto tudo são holocaustos, mas desprovidos de mudança de caráter, de misericórdia e de compaixão, e de disponibilidade, e de aprendizagem, e eu vou usar uma palavra que agora no século XXI as pessoas odeiam ouvir esta palavra, e submissão. Submissão a Deus. Não adianta dizeres, como o fariseu, batia no peito na sua oração, obrigado Senhor, porque eu sei a tua lei, eu conheço os mandamentos de cor, eu sei a Bíblia de cor, eu sei os testemunhos todos do Espírito de Profecia, obrigado Senhor. Ainda bem que sabes. É bom saber. Mas o que é que isso fez em ti? E atenção, não vão para o outro extremo do não, o que importa é o amor, não me importa saber nada de lei, nem de testemunhos, nem da palavra de Deus, eu quero é amor. Então porquê é que Deus gastou tempo a dar isto à humanidade? Foi quê? Para nós ignorarmos? Não, isso não conta, o que conta é o amor. Nem 8, nem 80. Deus cria no Velho Testamento holocaustos e misericórdia. No Novo Testamento Ele também quer holocaustos, mas já não é holocaustos de cordeiros, já não é andar a degolar cordeiros, é outro tipo de sacrifício. É o sacrifício do coração, é o sacrifício da força de vontade, é o sacrifício do livre-arbítrio, é o sacrifício da escolha voluntária de o seguir a Ele e de arcar com as consequências neste mundo. Porque há consequências, Satanás não gosta. Isso também é um sacrifício. É o holocausto de nós mesmos. E, portanto, devemos, se calhar, parar de tentar escolher entre os holocaustos e a palavra, ou os holocaustos e a misericórdia, os holocaustos e o amor, e entendermos que Deus não trabalha com a conjugação ou, holocaustos ou amor. Deus trabalha com a conjugação e a conjugação e é uma soma, holocaustos e amor. Holocaustos mais amor. É a soma das duas coisas. Não é uma escolha exclusiva entre as duas. E vamos ver um pouco do que está escrito no Espírito de Profecia, já que eu falei dele. E vamos ao livro Desejado de Todas as Nações, porque vamos ver alguns detalhes sobre esta situação específica da mulher adúltera. E está num capítulo 50 do livro O Desejado de Todas as Nações. E o capítulo 50 tem aquele título, Por Entre Ciladas. E esta é apenas uma de muitas ciladas que lá está pelo meio.
Esta aparece lá pelo meio, nas páginas deste capítulo. E diz assim o Espírito de Profecia: de manhã cedo, porém, regressou ao templo, Jesus regressou ao templo, e reunindo-se o povo à sua volta, sentou-se e pôs-se a ensiná-los. Depressa foi interrompido. Aproximou-se dele um grupo de fariseus e escribas, arrastando consigo uma aterrorizada mulher. E aqui começamos a ver um pouco mais em detalhe o estado desta mulher e, através dela, o estado dos pecadores. Ela estava aterrorizada, o que é normal quando alguém é apanhado em flagrante a fazer aquilo que é errado. Vocês recordam-se que quando Adão e Eva pecaram, depois ouviram a voz de Jesus a aparecer no jardim, o que é que eles fizeram? Fugiram, esconderam-se. Não foi por alegria, de certeza. Foi por medo. E eles arrastam uma aterrorizada mulher, a qual, com duras e veementes vozes, acusavam de ter violado o 7º mandamento: não adulterarás. Tendo-a empurrado para a presença de Jesus, disseram-lhe com hipócrita manifestação de respeito: na lei mandou-nos Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? É interessante, porque eles não estão a dizer mentira nenhuma. A lei de Moisés dizia que uma mulher pega em adultério, a condenação era a pena de morte por apedrejamento. O problema é que a lei não dizia só isso. A lei dizia que os 2 elementos do adultério sofriam a pena de morte por apedrejamento. Não era só a mulher, porque ela não adulterou sozinha. Ninguém consegue adulterar sozinho, isso não... Ok? A sua reverência, a reverência destes homens que mostravam, não, nós estamos aqui a defender a lei. A lei diz que... tu que dizes? A reverência fingida ocultava uma bem planeada conspiração para a sua ruína, sua de Jesus. E é interessante, porque hoje em dia fala-se muito em conspirações. A palavra de conspiração no século XXI, nos últimos anos, apareceu muito no nosso vocabulário, mas a conspiração é tão antiga quanto o pecado. Qual é que foi a primeira conspiração que existiu no universo? Quem sabe? Quando Satanás se rebelou no céu, ainda antes do pecado estar aqui nesta terra, ele depois conspirou, fez politiquice, veio por trás, falou com outros anjos: olha, estás a ver, se calhar não é bem assim, olha que Deus não sei o quê, induziu. Isto é uma conspiração. Conspiração é o ato de trabalhar pela calada, trabalhar às escondidas, para tentar puxar a água ao seu moinho, como nós dizemos em português. Tentar levar as coisas para o sítio para onde eu quero que elas vão. Seja esse sítio correto ou errado. Tipicamente é o errado, porque Deus não conspira. Satanás conspira, Deus não conspira. E vamos continuar. E é interessante a reação de Jesus, porque Jesus para nós, ele é sempre o herói, ele é o herói de toda a história do universo. Mas é interessante, diz assim: Jesus contemplou a cena durante alguns momentos. Nós podemos quase nos colocar no lugar de Jesus. Estava sentado, sossegado a ensinar e chega-lhe aquela cena de repente. Durante uns momentos ele observou, uns segundos. E é interessante o que ele contemplou. A vítima trêmula e envergonhada, os carrancudos dignitários, destituídos de simpatia humana. O seu espírito de imaculada pureza recuou perante o espetáculo. Ali está uma coisa extraordinária. Porque até aquele que nunca pecou, nem sequer em pensamento, o Filho de Deus, aquele que é Deus em si mesmo, perfeito, puro, todo-poderoso, ele recuou perante o espetáculo. Quando diz recuou, não é geograficamente. Ele continuou sentado. Mas ele fez uma pausa para pensar bem.
porque ele percebeu o que é que era aquilo. Ele viu por detrás da cortina, que à frente da cortina no palco havia uma reverência fingida pela lei. Por detrás da cortina, nos bastidores do palco, havia uma tramóia para o apanhar. E ele percebeu. E o texto continua: bem sabia com que fim lhe fora levado este caso. Lia o coração e conhecia o caráter e a história da vida de cada um dos que se encontravam na sua presença. Era esta a diferença entre ele e um qualquer professor ali da sinagoga. Ele é Deus. Ele sabia perfeitamente e de cor a história de vida de cada uma das pessoas que ali estavam. Eu estou aqui, mas eu não sei a história de vida de cada um de vocês. Posso saber algumas partes dela, mas a história toda ao detalhe, isso eu não sei. Nem quero saber. Não é? Mas Deus sabe, assim como sabe a minha. Portanto, ele percebia perfeitamente o que é que foi aquilo. E diz o texto: estes pretensos guardas da justiça tinham eles próprios induzido a vítima ao pecado. E por isso é que naquele esquema inicial, estes fariseus são a perfeita representação de Satanás. Porque ela foi apanhada em flagrante a fazer uma coisa para a qual foi induzida por aqueles que a apanharam. Eles arranjaram a situação, eles cozinharam a situação. Eles combinaram, eles conspiraram. Okay? Cozinharam tudo para poderem lançar a armadilha a Jesus. E connosco é assim. É verdade que nós temos natureza pecaminosa, nós temos certos instintos, certas tendências, certos gostos, né? Certos automatismos. Há coisas que nós fazemos primeiro e pensamos depois. E depois quando pensamos, meu Deus, o que é que eu fiz? Ou o que é que eu disse? Ou o que é que eu não fiz e não disse? Né? Porque às vezes é o contrário. Às vezes erramos porque devíamos ter feito e não fizemos. E ela também. Né? E connosco é a mesma coisa. Nós temos a nossa cota à parte no pecado, mas por detrás da cortina somos muitas vezes induzidos pela conspiração que se passa lá atrás. E diz o texto continua: a mulher mantivera-se toda curvada. E por isso é que eu vos disse no início que ela não estava a olhar para o céu. Ela não estava de olhos virados para o céu. Ela estava de olhos virados para o pó da terra. De onde ela veio, de onde cada um de nós veio. Nós somos pó da terra com fogo de vida. E para onde ela estava à espera que fosse voltar. Porque ela sabia o que tinha feito e ela conhecia a lei, sabia qual era o castigo. Se eu for a 200 na autoestrada e a seguir apanho um carro da polícia estacionadinho, ou até um flash, daqueles flashes que às vezes a gente só dá por ela quando o flash disparou. E nós percebemos que havia um radarzinho estacionado não sei aonde. Temos esperança de nos livrar da culpa da pena quando sabemos que íamos a 200. Eu estou a dar apenas um mero exemplo ilustrativo. Não é? Espero que aqui ninguém vá a 200. Okay? As autoestradas não têm mecanismos de segurança para isso. Okay? Os circuitos de corridas têm, as autoestradas só têm um railzinho, aquilo não se ponham lá a 200. A mulher mantivera-se toda curvada, cheia de medo, diante de Jesus. Ela está diante daquele que ela própria interpreta como sendo fonte de autoridade. As suas palavras, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira pedra contra ela, tinham-lhe soado como uma sentença de morte. É interessante, porque Jesus não vai absolvê-lo imediatamente. Aquelas palavras de Jesus, que nós olhamos para essas palavras como sendo uma condenação dos acusadores, e são, mas são a confirmação de que, de facto, o justo era ser executado ali uma sentença. O justo era. E ela sabe. Tanto que quando ela ouve aquelas palavras, eu faço ideia. Ela deve-se ter encolhido toda, fechado os olhos e pronto, é agora. É agora.
Não ousava levantar os olhos para o rosto do Salvador, mas aguardava em silêncio a condenação. Mas depois acontece algo extraordinário. O texto diz assim: atônita, viu os acusadores partirem mudos e confundidos. Então chegaram aos seus ouvidos as palavras de esperança: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. O seu coração comoveu-se e ela atirou-se aos pés de Jesus, soluçando com reconhecido amor e confessando com amargo choro os seus pecados. E aqui entra a parte em que nós temos que transpor aqui uma coisa muito importante para nós. Porque primeiro veio a confirmação de que o justo era ser pronunciado a sentença. E ela com espanto vê os acusadores a afastarem-se, ela não sabe porquê, não percebeu porquê. O capítulo explica, porque quando Jesus começa a escrever na areia, o capítulo explica o que é que ele está a escrever. E ele está a escrever os pecados daquelas pessoas que estavam ali a acusá-la. Não só isso, mas ele está a escrever a conspiração que eles estavam a fazer. E o interessante é que Jesus, ao escrever, ele faz com que não só os acusadores, mas a multidão que ali está, tenha um momento para parar e pensar. Porque ele, ao escrever, vai demorar tempo. Não é? E às vezes é preciso parar, pensar, antes de fazer. Porque acontece algo muito interessante. As pessoas começam a ver que ele está a escrever no chão, não é? E é um pouco estranho para quem está a assistir, né? Está ali aquele que eles consideram fonte de autoridade, é-lhe apresentado um caso, ele em vez de responder, mete-se a escrever no chão. Né? O que é que ele está a fazer? Não é? E diz o capítulo que as pessoas começaram a levantar-se, estavam sentadas ali à volta, e começaram a ir espreitar para lerem o que estava lá escrito. O que é que ele está para ali a escrever? Não é? E esse era o problema. É que os acusadores começaram a ler o que está escrito e começaram a perceber que ele estava a escrever as falhas deles. E depois, eles que eram os fariseus, mestres da lei, aqueles que eram... a sociedade olhava para eles como sendo os santos, os puros, e de repente começam a ver a multidão a levantar-se e a ir ler também. Lá caiu agora a minha capa de santidade. É agora que a multidão, é agora que a população do país vai saber quem eu sou. É agora. E daí que eles... Alex, faz tarde. Meia voltinha e foram-se embora. Não queriam estar ali para passarem a vergonha de se verem expostos e de verem a verdade exposta. E a mulher ficou atónica porque ela não leu, não é? Se calhar leu depois, não sei. O texto não diz. Mas por isso é que Jesus dá este tempo, deixa as coisas desenrolarem normalmente, sozinhas. Ele apenas escreveu, né? E deixou as coisas acontecer. E depois, quando já todos os acusadores foram, ele pergunta à mulher: não ficou ninguém? Não levaste com nenhuma pedra? Não. Estou só eu e tu. Estou só eu e tu. Pronto? Então eu também não te condeno. Vai-te e não peques mais. Não dês motivo a que alguém te coloque aqui outra vez na mesma situação. Está bem? Não repitas a mesma coisa. E esta é a lição para nós. Nós sabemos que o grande conflito vai ter um passo importante e que até já está a ocorrer, iniciou em 1844, que é aquilo que nós conhecemos como juízo investigativo. Na linguagem mais teológica, né? Juízo investigativo. É uma avaliação, é um julgamento. Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial a executar o processo de expiação. Ele está lá como advogado, Deus está lá como juiz. E o juiz não está lá para condenar, o juiz está lá para aplicar a lei.
Temos que entender isso, que às vezes na linguagem podemos escolher a palavra errada. Deus não é juiz para condenar, Deus é juiz para aplicar a lei. A quem está de acordo com a lei e a quem está em desacordo com a lei. Ele apenas aplica a lei porque a lei é justa. A lei de Deus é perfeita. Portanto, Deus não é o mau, não é o vilão, não é o malandro de Deus que está lá para me condenar. Não. A lei é a lei, eu conheço-a. E Jesus está lá como advogado, porque se não fosse um advogado a estar lá, éramos todos condenados, porque todos nós já infringimos a lei. Portanto, o justo era já nem estarmos cá. Já Deus nos ter apedrejado todos. E, no entanto, neste processo de julgamento, como é que nós estamos? Estamos encurvados, envergonhados, à espera da sentença, como uma mulher adúltera? Ou, não, está tudo bem. Está tudo bem, eu quero é ser feliz, paz e amor. Não, este julgamento, qual julgamento? Não, a lei foi abolida, não há lei já, portanto, se não há lei, não há julgamento. Não é? Como é que nós estamos na sala de audiências? Primeiro, durante a semana, quando eu estou na minha vida, eu lembro-me que estou permanentemente numa sala de audiências? Ou nem sequer me lembro disso? Estou tão ocupado na minha vida? A vida é tão complicada que trabalho, casa, compras, limpezas e sabes onde estás a nível do conflito? Vives como a mulher adúltera estava? Vives como réu numa sala de avaliação? Ou vives como aquele que anda cá fora e que pensa que nunca nada lhe acontecerá? Há muita gente que vive assim. É? Temos salmos que dizem isso. Davi escreve sobre isso. Salomão escreve sobre isso. Que os ímpios, muitos deles fazem as coisas e os soberbos fazem e andam na maior. Não, isso, a mim vai-me sempre tudo correr bem. Eu sei dar a volta por cima. Até chegar o dia. Que para alguns chegará ainda estando vivos, para outros chegará depois de uma certa ressurreição. Mas o dia chegará. E portanto, e nós, meus irmãos? E nós? Como é que nós estamos? Está tudo bem? Vivemos como se não fosse nada? Hoje apetece-me ir à igreja, vou. Amanhã não apetece, não é. Hoje apetece-me estudar. Hoje não, acordei e vou estudar a lição. Amanhã, não, hoje dói-me, sei lá, dói-me o braço, já não apetece estudar. Não estou com paciência. Acordei tarde. Porquê é que acordaste tarde? Deitei-me tarde. E porquê é que deitaste tarde? Porquê é que não te preparaste? Porquê é que não fizeste o trabalho de casa para depois não colheres as consequências? E é interessante, irmãos, porque esta mulher, eu entretanto estou a chegar um pouco ao fim, esta mulher nós conhecemos-la pelo nome. Não é escrito, João não escreve o nome, mas nós conhecemos-la pelo Espírito de Profecia. Sabemos quem ela é porque ela aparece mais vezes. Ela chama-se Maria Madalena. E ela, diz o texto que ela chorou aos pés de Jesus, confessou os seus pecados, mas o texto diz mais. Diz o seguinte, isto foi para ela, isto o quê? O não te condeno, não peques mais. Diz assim, isto foi para ela o início de uma nova vida, vida de pureza e paz, dedicada ao serviço de Deus. No erguer desta alma caída, Jesus operou um milagre maior do que na cura da mais grave enfermidade física. E este é um aspecto extraordinário, porque nós olhamos para a vida de Jesus e é óbvio que o que nos salta à vista são as curas. Curava lepras, curava paralisias, ressuscitava mortos, ele fazia 30 por uma linha a nível físico. Mas a cura desta mulher não é física, mas é algo ainda maior. É a cura do caráter, é a cura da vida.
Foi para ela um início de uma vida nova. Jesus operou um milagre maior do que a cura da mais grave enfermidade física. Curou a doença espiritual que leva à morte eterna. Esta mulher arrependida tornou-se uma das suas mais fiéis e mais firmes seguidoras. Com abnegação, amor e devoção, retribuiu-lhe a misericórdia perdoadora. Esta mulher entendeu a totalidade da frase que Jesus lhe disse. Ela entendeu o "eu também não te condeno", mas ela também entendeu o "vai-te e não peques mais". E este slide é o último, aliás, é o penúltimo, depois vem a conclusão. O slide diz assim que no seu ato de perdoar esta mulher e de animá-la a viver uma vida melhor, o caráter de Jesus resplandece na beleza da justiça perfeita. Embora não use de paliativos com o pecado, nem minore ou nem diminua o sentimento de culpa, procura não condenar, mas salvar. Não é seguidor de Cristo aquele que, desviando os olhos, se afasta dos extraviados, deixando-os sem advertência prosseguir na sua degradante carreira. Os homens aborrecem o pecador, mas amam o pecado. Cristo aborrece o pecado, mas ama o pecador. Este será o espírito de todos quantos o seguem. E aqui está o equilíbrio da perfeita pureza, da perfeita santidade. Aqui está pronto, está bem, aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra, porque ela pecou, e portanto não vamos fingir que não aconteceu. E depois aqui também está, também eu não te condeno. Aqui está o equilíbrio, que nós muitas vezes falhamos em fazer uns com os outros. Entre cristãos e entre os cristãos e os outros. Não era por acaso que Mahatma Gandhi, um personagem muito conhecido da história deste planeta, dizia que eu até seria cristão se não fossem os cristãos. Porque nós às vezes somos tão rápidos a condenar e a atirar a pedra. Se fosse hoje, se Jesus dissesse aquelas palavras hoje, parecia logo alguém, não, eu não tenho pecado. Era logo. Se fosse hoje, faço ideia. Se calhar até era eu. Oxalá que não. Mas é esta a questão, irmãos. Nós às vezes é muito fácil agirmos como pecadores. Não é? É muito fácil. Não, a culpa é do outro. Malandro, aí aquele não quer saber de Deus para nada. Vou lá entregar um livro missionário para quê? É trabalhar em tempo perdido. Mas, meu irmão, a minha irmã, és tu que decides se ele escolhe ou não escolhe? És tu que decides se ele aceita ou não aceita? Nós decidimos pelos outros quem é que vai aceitar e quem é que não vai aceitar? Como assim? E tal, mas, enfim, irmãos, eu não sei quem deu por ela. Eu não era para falar disto, mas é um exemplo caricato, mas pronto. Mas aqueles de nós adventistas do sétimo dia que estiveram atentos às reuniões da Conferência Geral que ocorreram nesta semana que passou, alguns de nós devem ter reparado em alguns julgamentos sumários que se fizeram da Igreja, porque numa determinada altura em que está a ser feita uma cerimónia de apelo ao trabalho missionário e de apelo ao espírito missionário, a Igreja tem, por hábito, já não foi a primeira vez que se fez, já tem sido feito em vários anos, aquilo que é conhecido na Conferência Geral como a Parada das Nações, em que existe um desfile em que passam as bandeiras dos vários países. Passam primeiro as bandeiras dos países onde já existe Igreja Adventista e países que nós já lá conseguimos plantar a verdade e já há pessoas que seguem a verdade e que falam da verdade aos outros. E depois existe uma segunda fase em que entram bandeiras de países onde não existe Igreja ainda Adventista do sétimo dia. E passam lá muitas bandeiras, não é? Passa lá a bandeira da Coreia do Norte, passa lá bandeiras de outros países, não é? Embora na Coreia do Norte até existam adventistas, mas para a segurança deles nós temos que fazer de conta que não existem. Só que, pasme-se, passou a bandeira de um país que é o mais pequeno do mundo e que também não tem Igreja Adventista lá.
Passou a bandeira do Vaticano. Porque é um país, é reconhecido pelas Nações Unidas como um país. Tem governo próprio, tem território, vivem lá pessoas, trabalham lá pessoas. Como é que é possível passar a bandeira do Vaticano na sessão da Conferência Geral? Porquê? Nós temos que pregar o Evangelho a todo o mundo, povo, língua e nação, exceto aos habitantes do Vaticano? É isso que diz o texto bíblico? Qual é a diferença? Aqueles não merecem? É isso? Não, eles não sei quê. Não são seres humanos? As críticas, irmãos, ui. Passou a bandeira da Coreia do Norte, que até faz mais guerra ao povo de Deus do que o Vaticano. Pelo menos aparentemente assim, às claras. Mata e tudo mais. Essa ninguém disse nada. Como assim passar a bandeira da Coreia do Norte? País de desgraçados e mais não, essa não há problema nenhum. Mas depois passou a outra e vinham uma atrás da outra. Até vinham seguidas. E nós às vezes somos assim, irmãos. Como conhecemos as profecias e sabemos que o catolicismo terá um papel importante do lado errado nos últimos tempos, parece que já condenamos a toda a gente que lá está. Já estão condenados à partida. Era como os israelitas. Tudo o que não era israelita já estava condenado à partida. Eram gentios. O quê? Pregar a palavra a gentios. Eles são os gentios, são piores que os cães. Não é? Como assim? Não são seres humanos? E nós às vezes somos assim. Não é? Nós às vezes somos assim. Somos pecadores habituados e com o instinto de condenar pecadores. Não é? Que é, irmãos, eu não sei se dá para rir ou dá para chorar. Não é? Pecadores a condenarem pecadores. Temos que ser diferentes, irmãos. Temos que ser diferentes. O povo de Deus não foi chamado para isso. Nós temos que entender quem somos, temos que entender o que somos, temos que entender que dependemos de Cristo unicamente. Irmãos, eu tinha aqui vários textos, mas os irmãos conhecem. Se não conhecem, podem ler em casa o Salmo capítulo 18, o Salmo capítulo 23, o Salmo capítulo 73, Provérbios 16. Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso guia, Ele é o meu pastor e, portanto, nós dependemos única e exclusivamente de Deus para tudo, até para acordar de manhã e respirar. Temos que parar de justificar os erros, e aqui justificar os erros inclui tudo, inclui os meus erros, inclui os vossos erros, inclui os erros de todos. Começando pelos meus. Não é? Erros são erros. A mulher adúltera adulterou, por isso é que é chamada de mulher adúltera. Ela adulterou, ela fez. Erros são erros. Mas dependemos de Deus e somos chamados a fazer como Ele fez. Assim como Ele chamou esta mulher, Ele nos chama a nós, e eu termino com este apelo, porque eu não sou Jesus naturalmente, mas permite-me, meu irmão, minha irmã, meu amigo, permite-me que eu te diga a ti isto. Também eu não te condeno, vai-te e não peques mais. Vai-te e não peques mais. Vamos fazer isso? Amém? Bom sábado.